Olá a todos, meu nome é Otávio Borges e junto com os coautores Gabriele Fernanda Silva, Daniel Alves de Menezes, Fernanda Alves Ferreira e sob orientação do professor Nuno Miguel Lopes de Oliveira, escrevemos o trabalho intitulado como Efeitos do laser de baixa intensidade no rendimento de atletas profissionais, uma revisão integrativa. Frequentemente, dentro da prática esportiva, temos um fenômeno chamado fadiga muscular, que acontece após exercícios extenuantes e que é multifacetário, ou seja, várias são as causas que podem desencadear a fadiga muscular, que também é chamada de fadiga localizada. Outro fenômeno intimamente relacionado à fadiga é o dano muscular. O dano muscular pode ser entendido ou caracterizado como uma microlesão no tecido muscular, ou melhor dizendo, na célula muscular da fibra muscular. Sendo assim, o dano muscular, como é decorrente da fadiga, pode acontecer em virtude da prática esportiva ou em virtude de qualquer atividade extenuante do dia a dia. Nesse sentido, faz necessário que diversas modalidades terapêuticas, dentre elas o laser de baixa intensidade, sejam pesquisadas, sobre a hipótese de se minimizar os danos musculares associados à fadiga muscular pós-exercício. A laser terapia, ou o laser de baixa intensidade, refere-se a uma terapia de fotobiomodulação, com uso de fótons em uma radiação não térmica, para estimular a atividade biológica, sendo classificada como uma modalidade de tratamento segura e não invasiva. Chang et al., em 2012, quem disse isso. A resposta tecidual ao estímulo do laser de baixa intensidade apresenta-se em melhores condições quando o tecido biológico está sob estresse oxidativo, como, por exemplo, diante de lesão tecidual ou microlesões nas fibras musculares após a prática de atividade física, segundo Vieira et al. Em 2006. Após o laser ser absorvido primariamente na membrana celular, acontecerá a ativação de cromóforos e segundos mensageiros, que desencadearão uma cascata de reações até chegar ao núcleo da célula, onde encontra-se o DNA e RNA, que, por sua vez, desencadearão diversas outras respostas, tais como proliferação celular alterada, motilidade celular alterada, ativação de fagócitos, estimulação de resposta imunológica, aumento do metabolismo celular, entre outras. Justificativa e objetivos. O laser de baixa intensidade vem sendo abundantemente estudado na atualidade, e na área esportiva não é diferente, principalmente no que tange a aplicação em atletas profissionais, objetivando verificar a capacidade desta terapia de atuar como recurso ergogênico, possibilitando-se assim aumentar a performance atlética em competições, prevenir lesões, acelerar a recuperação física. E nesse sentido, esta revisão pretende evidenciar esses objetivos e os principais parâmetros usados em atletas profissionais para a aplicação do laser de baixa intensidade com base na literatura atual. Métodos. A revisão integrativa da literatura foi realizada por meio de 6 etapas. Primeiro, identificamos o tema e formulamos a questão norteadora, segundo o acrônimo PICO. Em segundo passo, estabelecemos os critérios para inclusão e exclusão dos estudos e definimos as bases de dados da pesquisa. Em um terceiro momento, foi definido informações a serem extraídas dos estudos selecionados. Em um quarto momento, avaliamos os estudos incluídos. Em um quinto momento, interpretamos os resultados. E em um sexto e último momento, apresentamos a revisão e a síntese do conhecimento. Ainda em métodos, a pergunta norteadora foi: a terapia com laser de baixa intensidade realmente minimiza a fadiga muscular em atletas? As bases de dados às quais realizamos a busca foi PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde, Web of Science e Scopus. Os descritores utilizados foram Low Level Light Therapy and Muscle Fatigue and Athletes. Os critérios de inclusão foram artigos originais publicados no idioma inglês, português, espanhol entre 2016 e 2021. Critérios de exclusão. Estudos que não se encaixavam com o tema proposto, em que a população não era atletas profissionais, artigos em outros idiomas, opinião de especialista e carta ao editor. Ainda como método, foi realizada uma leitura dos títulos
para uma pré-seleção dos artigos. Em seguida, a leitura dos resumos, por 2 pesquisadores, para assegurar que os textos realmente contemplavam a pergunta norteadora da revisão e atendiam aos critérios de inclusão que antes foram estabelecidos. Quando havia dúvidas, optou por incluir o artigo inicialmente à publicação e decidir sobre a sua seleção somente após a leitura de seu conteúdo na íntegra ou do texto completo. Se houvesse necessidade, um terceiro pesquisador era acionado para definição. A análise dos dados foi descritiva, contendo citação, ano de publicação, participantes, métodos e principais resultados. Ainda como parte dos métodos, o nível de evidência foi identificado com base no delineamento do estudo, segundo a seguinte hierarquia. Nível 1, revisões sistemáticas e meta-análise de ensaios clínicos randomizados, ensaios clínicos randomizados, caracterizando os estudos fortes. Nível 3, ensaio controlado não randomizado. Nível 4, estudos de caso controle ou coorte, sendo estudos moderados. Nível 5, revisões sistemáticas de estudo qualitativo ou descritivo, também de nível moderado. E, para estudos qualitativos ou descritivos, e parecer de autoridades ou relatórios de comitês especialistas, sendo nível 6 e 7, respectivamente, como níveis fracos de evidência. Resultado e discussões. Encontramos no total 47 artigos, sendo que, dos 47, 11 foram excluídos, 8 foram excluídos e 28 eram duplicatas. Sendo assim, foram também excluídos. Todos os artigos incluídos foram ensaios clínicos randomizados, com nível de evidência forte. Ao lado, apresentamos uma tabela com todos os trabalhos encontrados, o ano de publicação e o país de origem, respectivamente, e o nível de evidência. Ainda como parte dos resultados e discussões, encontramos que a amostra ela variou de 6 a 28 atletas, entre 18 e 35 anos, incluindo atletas das seguintes modalidades: judô, 1 artigo; futebol, 3 artigos; polo aquático, 1 artigo; rugby, 1 artigo; e ciclismo, 2 artigos. Ainda como parte dos resultados e discussões, houve a prevalência do laser do tipo infravermelho e cluster, com aplicações pontuais e em área. Lembrando que o cluster tem, na sua fonte emissora, vários pontos de saída, enquanto o laser convencional tem apenas uma única fonte emissora com apenas uma saída. Nessa tabela, é mostrado todos os trabalhos aos quais o laser foi aplicado pré-treino e os seguintes resultados. Nessa tabela, apenas um estudo utilizou a laser terapia pós-treinamento, com resultado em que os achados não sugeriram efeitos da fotobiomodulação aplicado antes do exercício para reduzir a fadiga muscular nos membros inferiores. De todos os trabalhos, apenas 3 não apresentavam resultados significativos. Todos os outros trabalhos apresentaram resultados em melhora dos níveis de fadiga, resistência, recuperação acelerada, melhora dos marcadores bioquímicos relacionados a danos, melhora da inflamação do músculo esquelético. Portanto, como conclusão, com base na literatura atual, o laser de baixa intensidade aplicado em atletas profissionais produz efeitos endógenos positivos para a melhora do desempenho muscular. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado.